Mateus capítulo 27, versos 50 e 51. Glória a Deus. Diz assim a palavra do nosso Deus: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Verso 51, eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Amém? Aí o texto continua falando dos sinais que se manifestaram quando Jesus Cristo morreu, como homem ali naquela cruz. Mas eu quero falar para você sobre essa questão do véu do templo que se rasgou de alto a baixo. Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido louvores ou mesmo pregações. Quem sabe você até já pregou sobre isso, já ensinou sobre isso. Nós aprendemos que quando o véu do templo rasgou-se, quando Jesus estava morrendo na cruz, quando ele morre ali, o templo em Jerusalém havia um véu que separava o santo lugar do santo dos santos, assim como era na antiga aliança, no tabernáculo, no templo, e aquilo que você já sabe. E quando Jesus entrega a sua vida nas mãos de Deus, um terremoto acontece, rochas são partidas ao meio. A Bíblia diz que os sepulcros se abrem, o céu escurece, a luz desaparece, coisas incríveis acontecem. E uma dessas coisas é que o véu do templo rasgou-se de cima a baixo. E nós aprendemos que o véu rasgado significa que nós temos livre acesso à presença de Deus. O véu se rasgou para não ter mais separação entre santo lugar e santo dos santos. E nós aprendemos que isso significa que o véu do templo rasgado é o livre acesso à presença de Deus. E Deus estava dizendo que não há mais separação entre nós e Ele, porque o véu se rasgou. Mas esse véu do templo rasgado não significa isso. Diferente do que nós aprendemos, ele não significa livre acesso à presença de Deus. Ele representa outra coisa. Quero que você vá comigo para outro texto. Hebreus capítulo 10, versos 19 e 20. Existe um outro véu que se rasgou, para que você tenha acesso à presença de Deus. Aleluia. Carta aos Hebreus, capítulo 10, versos 19 e 20. Bendito é o teu nome, Jesus. Aleluia, ninguém é maior que o Senhor. Amém. Enquanto ensinamos a verdade da tua palavra, Senhor, toca nessa pessoa que está com dores na sua coluna. Toca, Senhor, e tira as dores em nome de Jesus. Verso 19 diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, ou pelo seu corpo. Aleluia. O véu que foi rasgado, para que você voltasse a ser ligado a Deus. O véu que foi rasgado para que você tivesse livre acesso à presença de Deus. O véu que foi rasgado para que Deus te alcançasse, não foi aquele véu de tecidos do templo, foi a carne de Jesus Cristo na cruz. Ele diz que Jesus nos abriu um novo e vivo caminho pelo véu, pelo seu corpo. Enquanto o templo estava lá em Jerusalém, o véu se rasgava.
Deus estava rasgando Jesus na cruz. O que te leva à presença de Deus é a fé em Jesus Cristo. Somente a fé em Jesus. O que te conecta com Deus, o que te leva à profundidade em Deus, é crescer na fé em Jesus. Você precisa crer nele, cada vez mais, com cada vez mais intensidade. O véu que se rasgou para que Deus tivesse acesso a você, foi o corpo de Jesus Cristo. Glória a Deus. Muitas pessoas têm uma ênfase errada no Evangelho. Elas se preocupam com coisas secundárias e não conseguem entender o que realmente importa. Existem pessoas que conhecem as Escrituras, já leram mais de 10 vezes a Bíblia, mas ainda acreditam em maldição hereditária, porque não entendem o essencial, que é a obra de Cristo na cruz. E em Coríntios, o apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios, dizendo: ainda quando leem a lei de Moisés, existe um véu sobre os olhos deles, que não os permite entender o sacrifício do Senhor. Mas Deus vai arrancar esse véu da tua vida nessa noite. Quando Moisés subiu o monte e ficou 40 dias na presença de Deus, quando ele desce do monte, o rosto de Moisés brilhava com a glória de Deus. Sabe o que Moisés fez? Colocou um véu sobre o seu rosto, porque aquela glória estava desaparecendo dia após dia. E para esconder o fato de que a glória não estava mais com ele, ele bota um véu sobre o seu rosto. Esse véu que foi rasgado no templo de Jerusalém nesse dia, ele foi rasgado por Deus para mostrar para todo mundo que Deus não estava lá. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo inteiro, não imputando aos homens os seus pecados. Deus está em Cristo. Deus está em Jesus. E se você estiver em Jesus, Deus está com você. Aleluia. E muitos cristãos vivem com véus na sua vida, para esconder o fato de que Deus não está mais com a vida dessa pessoa. Existem muitos véus tentando esconder que Deus não está mais aí. Quando você se encontra com Jesus de verdade, não tem mais véu nenhum, irmão. É cara a cara, é olho no olho, é e é. Muitas pessoas colocam um véu de santidade quando estão dentro da igreja, mas na casa são demônio. Batem na esposa, quebram as coisas, agridem os filhos, roubam, enganam, mentem, prostituem. Só que o véu se rasga, irmão, para mostrar que Deus não está aí. Quantas áreas da sua vida tem um véuzinho querendo esconder que Deus não está nela? Chega o dia em que Deus rasga o véu para mostrar que você precisa de Jesus Cristo na tua vida.
O véu que se rasgou para que Deus não precisasse mandar você para o inferno foi o corpo de Jesus Cristo. Por isso Jesus disse: vocês erram porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. As pessoas estudam sem o poder do Espírito. E aí colocam verdadeiros véus sobre suas vidas. E não conseguem confiar na obra de Jesus. Pessoas que se culpam pelos erros que cometeram no seu passado. Pessoas que não acreditam na obra que Deus faz, por exemplo, na vida desse jovem que veio aqui. Esse aí daqui a pouco está fora, isso aí estava na cadeia, isso aí não presta. Você sabia que Jesus foi preso? Você sabia que Paulo foi preso? Você sabia que Pedro foi preso? Tiago foi preso? Então, você ouviu o evangelho de ex-detentos. Aleluia! Essa pegou na veia, né, mano? Não, esse Jesus aí não pode ser de Deus porque ele foi preso. Esse Paulo aí não pode ser homem de Deus porque ele foi para a cadeia. Bota o véu aí, vaso. Deus não está nem aí. Deus rasga o véu, bota Jesus na vida de alguém. E a história muda para sempre. Véu, quantos véus estão na sua vida? Quantos véus de religiosidade você carrega no seu coração? Quantas coisas você quis fazer para Deus, mas o véu do medo, o véu da religiosidade não deixou você fazer? Quantas coisas Deus já pôs no teu coração, mas você não consegue acreditar, porque existe um véu fechando os teus olhos. Só que por trás desse véu não tem nada, irmão. Deus não está aí. Deus está em Cristo. E você se relaciona com Deus por meio da fé em Jesus. Você precisa crescer na fé em Cristo. Você precisa amadurecer no Evangelho. A maturidade não vem por você conhecer detalhes do hebraico, do grego, do texto. É muito importante você estudar. Mas a maturidade vem quando você come a palavra de Jesus. Quando você come o Evangelho. Não quando você come a teologia dos homens. Não quando você come a filosofia, a psicologia, o pensamento humano. Quando você come o Evangelho. As pessoas vestem um véu. Pregam sobre coisas que não vivem. Falam e exigem as pessoas que orem, mas não oram. Exigem santidade nos púlpitos, mas são pecadores piores do que as pessoas. É um véu. Por isso que não acontece nada. E às vezes Deus levanta analfabetos, pessoas que não sabem falar direito, mas que dão uma palavra sobre você e a tua história muda. Porque Ele está em Cristo. Ele não tem véu na sua vida. O Evangelho sempre foi muito simples. A gente é que complica ele. Mas se você está em Jesus Cristo, não há mais nada que te separe de Deus. Se você está afirmado e alicerçado em Jesus, nada mais pode segurar qualquer coisa que Deus queira fazer na sua vida. Nada.
Por que as pessoas não creem mais? Porque elas ainda não conhecem o Cristo que serve. Deus rasgou Jesus para não ter que rasgar você. Se você botar os teus olhos em Jesus, nada é impossível na sua vida. Se você abrir mão das coisas que escondem o fato que Deus não está aí. Se você rasgar o teu coração e dizer: Deus, o Senhor não está aí, porque eu tenho enganado, eu tenho mentido, eu tenho vestido uma capa, botei um véu na minha vida para esconder o fato de que Deus não está mais aí nessas coisas. Você orava, buscava a Deus, lia a palavra, pregava, mas hoje existe só um véu. Porque na verdade você está morrendo na sua fé. Mas você continua com pose de crente. Aleluia! Só que quando termina o culto, no dia a dia, todo mundo vê que Deus não está aí. Deus quer rasgar esse negócio da tua vida nessa noite. Você precisa tirar todos esses véus aí. Porque só em Jesus, só na verdade do Evangelho, é que você é transformado. É que você é abençoado. É que você realmente conhece a Deus. As pessoas se preocupam demais com coisas que Deus não se preocupa. E aquilo que realmente importa fica sempre para depois. Mas Deus se preocupa com a tua salvação. Enquanto você se preocupa em ficar rico, Deus está preocupado se você vai ser salvo. Enquanto você se preocupa com as tuas coisas da tua vida, com os teus interesses, Deus se preocupa com a obra que Cristo quer fazer na sua vida. Existe resposta para você, mas ela só está em Jesus. Só em Jesus. Só Cristo é o Senhor. Só Jesus Cristo é diferente de tudo. Só Jesus Cristo pode te entregar salvação. Só Jesus Cristo pode arrancar esse pecado da sua vida. Só Jesus Cristo pode tirar o mal do seu coração. Só Jesus Cristo pode arrancar esse desejo de vingança que está dentro do teu coração agora. Só Jesus Cristo muda a tua família. Só Jesus Cristo restaura o seu casamento. Só o que sai da boca de Cristo que muda a tua história. Por isso o Senhor Jesus, antes de subir aos céus, em Marcos capítulo 16 diz assim: estes sinais seguirão os que crerem em mim. Não é quem crê no véu do templo, não é quem crê nas coisas da tradição, não é quem crê no pensamento do homem, é quem crê nele. E a Bíblia diz que eles saíram e pregaram arrependimento em nome de Jesus. E o Senhor confirmava-lhes a palavra por meio de sinais e milagres que as acompanhavam. Jesus Cristo está vivo. E Ele testemunha da verdade que sai da boca de alguém, operando sinais e prodígios.
para dizer: eu estou falando. Só Cristo restaura uma alma deprimida, destruída. Só Jesus Cristo. As pessoas estão sendo cheias de informação nos lugares, mas nada muda. Nada muda. Continuam odiando, continuam deprimidos, continuam com fardo sobre seus ombros, continuam a mesma coisa. A palavra de Jesus Cristo é uma espada que vai e divide a tua alma do teu espírito. Ela vai onde ninguém pode ir, arranca e faz o que tem que fazer. Coloca os teus olhos em Jesus. Pare de crer em fantasias. Pare de crer em pensamentos humanos. Bota toda a tua fé em Cristo Jesus. Porque só Ele é Senhor. Aleluia. Glória a Deus.